Pessoal, então, boa noite a todos. Acredito que já estamos no horário de início do nosso webinar. Aqueles que estão chegando ou chegaram depois, eu peço que fechem os seus áudios. A nossa interação pode ser feita pelo chat. Se vocês clicarem no balãozinho aqui no menu principal da tela de vocês, vocês conseguem acessar. Vou fazer o suporte aqui, tanto de perguntas quanto de dúvidas técnicas que vocês tenham durante a apresentação do Felipe. Né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa noite e dar início, então, apresentando o nosso palestrante de hoje, né? E, primeiramente, acredito que muitos não me conheçam, eu me chamo Silvano Gonçalves, sou médica veterinária e sou gerente da linha veterinária na Ecodiagnóstica, né, que é a provedora de hoje. A Ecodiagnóstica tem uma linha humana e tem uma linha dedicada à medicina veterinária. Então, uma sequência de webinars, vocês podem acompanhar os outros webinars que vão ocorrer ao longo desse mês e do mês de maio, tá? Nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Instagram também. Vocês estão vendo aqui embaixo o site, né, da ecodiagnóstico.com.br. Lá vocês conseguem conferir todos os itens que a gente trabalha hoje no auxílio diagnóstico veterinário. O tema de hoje do nosso webinar foi escolhido o hiperadrenocorticismo, né, justamente porque um dos nossos carros-chefes, que aqui nessa arte vocês conseguem verificar e que a gente promove muita disseminação de conhecimento com relação a isso, que é o VetCheck, nosso equipamento de fluorescência que faz dosagens hormonais. Então, hoje, para a gente não prolongar muito a nossa conversa, eu vou apresentar para vocês o Felipe, né, médico veterinário, mestre Felipe Gaza Romão, um grande amigo, né, hoje a gente está em casa. O Felipe, então, ele é médico veterinário pela Unesp de Botucatu, né, pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Ele possui residência, mestrado, né, e hoje é doutorando pela mesma instituição. Atualmente ele é professor da faculdade da FAEF em Garça, São Paulo, e também é sócio proprietário da Endocardiovet, que fica em Bauru, São Paulo. Então, ele é uma pessoa extremamente gabaritada para poder falar de hiperadrenocorticismo para eu vou, então, desabilitar o meu compartilhamento. Agora eu passo a palavra para o Felipe, além de agradecê-lo por ter aceito o convite, né, e dedicar um pouquinho do tempo dele aqui para poder dividir o conhecimento com a gente. Bom, Felipe, você pode compartilhar aí sua apresentação, eu te passo a palavra, fique à vontade. Aos que tiverem dúvidas durante a apresentação do Felipe, eu peço que mandem aqui pelo chat, tá? E a gente vai administrando aí as dúvidas ou ao longo da apresentação, conforme o Felipe se sentir mais confortável, ou a gente pode deixar para o final da explanação dele, tá ok? Eu vou desaparecer aqui agora, eu vou deixar vocês com ele, mas eu estou no suporte aqui no chat a qualquer momento. Felipe, mais uma vez, obrigada, né? E passo a palavra aí para você, fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam seguros e bem em casa e afastados do corona. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite da Dani, né? Posso falar Dani porque, como eu disse, nós somos bem amigos. Ela tem me dado um ótimo suporte aí com relação ao meu doutorado, me ajudado bastante, né? E no qual eu trabalho com hiperadrenocorticismo, com a parte de trombelastometria, enfim. Mas hoje me causa muita alegria esse convite, pois é um tema que eu gosto bastante de falar, do hiperadrenocorticismo. Vocês podem pedir para a Dani me interromper em qualquer momento, com perguntas, com dúvidas que a gente vai discutindo, tá bom? Então, muito obrigado a todos os presentes também, já de antemão, né?
Dani, só uma coisa, tem aqui uma solicitação para anotação, isso pode ser aprovado? É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo, isso pode ser aprovado? Melhor não. Eu não sei como que isso funciona também. Nunca foi me solicitado. Tá bom. Vou pedir para o pessoal anotar na forma mais tradicional, no papel e caneta aí. E essa live esse webinar está sendo gravado. Já estou com a força da expressão da live, porque a gente está vendo tantas, né? Mas esse webinar está sendo gravado, então, posteriormente, a gente, com autorização do Felipe, disponibiliza isso para vocês nas nossas mídias sociais da Ecodiagnóstica também. Com certeza. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai começar falando primeiro um pouco sobre a fisiopatologia de todo o processo, sobre as novas nomenclaturas, enfim. Mas, como eu falei, qualquer coisa, eu estou totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, pessoal, na verdade, quando a gente fala das glândulas adrenais, adrenal quer dizer ao lado do rim. No ser humano, até é muito mais comum ser chamado de suprarrenal, porque como nós somos bípedes, né, elas ficam acima dos rins. Então, no ser humano, além de ser muito mais comum chamar, por exemplo, o hiperadrenocorticismo de síndrome de Cushing, já que tem uma série de sinais, de sintomas. Eu acho que alguém entrou e está com o áudio ligado, na verdade, porque está vazando som aqui. Mas tudo bem. Então, além de na síndrome de Cushing, por exemplo, você ter alguns sinais muito característicos, como estrias no abdômen e nas costas, né? A questão do pescoço alado, né? Isso, acho que alguém está realmente com o áudio aberto junto. Ou é o meu... Mas aqui não está fazendo barulho nenhum. Aí, agora sim, obrigado. Então, o pescoço alado que tem no ser humano, isso não tem no cão. Então, nem é tão correto nós chamarmos de síndrome de Cushing, né, no cão e no gato, nos raros casos que a gente pega em gato, nos incomuns casos que a gente pega em gato, mas sim de hiperadrenocorticismo, né? Então, aí a gente vê as glândulas adrenais ao lado dos rins, uma localização bem dificultosa, digamos assim, para os nossos amigos cirurgiões, bem próxima de estruturas bastante importantes. E aí, uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente hoje, principalmente, é o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, né? Qualquer fator que leve a estresse, seja ele emocional, físico ou metabólico, na verdade, vai levar a uma ativação desse eixo, né? Então, o que acontece? O hipotálamo produz um hormônio chamado CRH, em português, o hormônio liberador de corticotrofina, que vai estimular a adenohipófise a liberar o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, e que, por sua vez, vai estimular o córtex da adrenal a produzir o cortisol. O Godinho está concordando aqui, o meu plug. E o cortisol, a gente tem que ter a ciência, a noção de que ele promove o feedback negativo sobre esse eixo. Então, conforme o cortisol vai aumentando, esse eixo vai sendo inibido. Isso tem que ficar muito claro, porque eu pego muitos encaminhamentos de animais, por exemplo, que chegam a doutor, o colega falou que ele tem hiperadrenocorticismo. E quando nós fazemos a consulta e visualizamos os exames, na verdade foi solicitado apenas o cortisol basal, que não tem muita precisão diagnóstica, né? Por quê? Primeiro que o cortisol ele é liberado em picos. E outra, qualquer período de estresse, como está falando aí nesse esqueminha do eixo, vai aumentar o cortisol. O que nós precisamos testar desse eixo é a capacidade que ele tem de ser suprimido, a capacidade que ele tem de, quando o cortisol estiver em níveis maiores, de ele ser suprimido. E isso sim me confirma o diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Ou, na pior das hipóteses, eu realizar, a gente vai falar disso mais para frente, ou realizar um teste de estimulação por ACTH e ele ser hiperestimulado.
Então, na verdade, pessoal, eu acho que o primeiro ponto, e bem importante, que a gente precisa ter hoje em mente, é que o cortisol basal, por si só, não tem precisão diagnóstica, certo? Nós precisamos de um teste de supressão ou de um teste de estimulação positivo. E a gente também vai falar disso mais para frente. Correto? Então, lembrando também que as adrenais são glândulas, apesar de pequenas, importantíssimas, que são divididas em córtex e medula. A medula responsável pela produção das catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, dentre outras, e o córtex responsável pela produção de hormônios esteroides. Lembrando lá dos primórdios da fisiologia, os hormônios esteroides são aqueles que têm como precursor, inicial, o colesterol, né? E aí esse colesterol, de acordo com várias quebras enzimáticas, várias transformações enzimáticas, dependendo do tipo celular que está lidando com essa matéria-prima, ele pode eventualmente ser transformado num glicocorticoide, que a gente tem o cortisol como principal representante, um mineralocorticoide, que a gente tem a espironolactona, e hormônios sexuais. O que é importante também a gente sempre falar é que, embora sejam hormônios diferentes, por terem uma origem muito semelhante, eles podem estimular o receptor do amiguinho. Então, por exemplo, se eu tiver um excesso de cortisol, eu posso ter alguns sinais de hiperaldosteronismo. Quer dizer que o animal tem um tumor, por exemplo, secretor de aldosterona? Não. Quer dizer que o cortisol está em excesso e que, por estar em excesso, ele também está dando uma estimulada em receptores da aldosterona. E assim também com os hormônios sexuais. Isso pode ser visto na prática, na rotina, em mulheres que vão menstruar, tem um excesso, tem uma subida aí de hormônios sexuais e reclamam bastante de inchaço, né? Principalmente pela ação mineralocorticoide desses hormônios. E repito, vai ser menor do que a ação do próprio mineralocorticoide, da própria aldosterona, mas mesmo assim vai estimular esses receptores. Correto? Bom, então, pessoal, hoje, o mais correto que nós teríamos aí para falar sobre a classificação seria em ACTH dependente e ACTH independente, certo? Tem alguém com áudio e câmera ativado. Então, a gente teria hoje como classificar em ACTH dependente e ACTH independente. Quais são os grandes problemas? Primeiro, quem seriam os pacientes ACTH dependentes? Os pacientes hipófise dependentes, ou seja, que têm um tumor benigno, um adenoma, por exemplo, um macroadenoma, enfim, produtor de ACTH lá na hipófise, e aqueles da síndrome do ACTH ectópico. Eu já tive casos, e podem anotar aí, principalmente pacientes com carcinomas pancreáticos, carcinomas pulmonares e carcinomas hepáticos. Esses tipos de tumores podem promover a secreção de ACTH. Então, esse caso a gente chama de síndrome do ACTH ectópico. E eu já peguei casos aqui de carcinomas hepáticos que tinham todos os sinais de hiperadreno, inclusive antes de virar óbito era extremamente difícil a gente conseguir o controle. Mas hoje a gente não vai falar muito do diagnóstico. O grande problema para a gente, principalmente aqui no interior, né, eu sou de Bauru, falo interior, né, embora seja nascido em Santos, é como dosar o ACTH de forma fidedigna. A gente sabe que o ACTH é um hormônio extremamente frágil, que ele degrada facilmente. Então, para a gente dosar o ACTH endógeno, teoricamente, nós temos que mandar uma amostra em banho de gelo, né, o plasma em banho de gelo, e essa amostra tem que ser realizado a aferição da CTH em 1 hora e meia no máximo. Então, para nós do interior de São Paulo, por exemplo, fica extremamente complicado para a gente conseguir dosar a CTH, a não ser que o nosso tutor seja muito bonzinho e vá lá para São Paulo, eventualmente, para fazer essa aferição. Certo? O ACTH independente ainda entra como principal caso os adrenodependentes, os tumores adrenais produtores de cortisol. Tá? Aí a gente tem a forma iatrogênica, que todo mundo sabe, ela é a forma relacionada ao tutor ou ao veterinário de causar o hiperadreno, enchendo
né? O pessoal está escutando? Bem aí? Deu uma cortada. Nós temos o hiperadreno iatrogênico, né, que é causado por um excesso de corticoide ocasionado pela administração pelo tutor ou pelo médico veterinário. E aí a gente tem formas mais incomuns, raras, eu diria, né? Ainda na literatura são raros os relatos. O hiperadreno atípico, que é aquele animal que você dosa, faz o teste de supressão, faz teste de estimulação, dá tudo negativo, e mesmo assim ele tem ainda todos os sinais de que tem hiperadrenocorticismo, a gente vai falar disso mais para frente. Tá? Então essa é a forma atípica, onde não há um aumento do cortisol em si, você não consegue fechar o diagnóstico pelo teste de supressão ou pelo teste de estimulação, e aí você tem que lançar mão de outros mecanismos para tentar chegar ao diagnóstico. E a forma alimentar? Essa forma alimentar, por que ela engana o veterinário? Tem alguns animais que desenvolvem hipercortisolismo 3 horas após, cerca de 3 horas após a alimentação, por estímulo do GIP, peptídeo inibitório gástrico. Então, toda vez que o paciente come, 3 horas depois há um pico de GIP, e esse pico de GIP promove um pico de cortisol, certo? E aí o animal tem sinais de hiperadrenocorticismo. Por que essa forma ela ainda é muito rara, tem pouquíssimos relatos na literatura, e por que a gente pena em fechar o diagnóstico? O que nós pedimos para o proprietário, para o tutor, se preferirem, antes de fazer o exame? Jejum. Nós pedimos jejum de 8 horas, 12 horas, que seja, para evitar a lipemia, enfim, né? E aí, esse animal, então, não tem esse estímulo da GIP e, consequentemente, também não vai ter esse pico de cortisol. A gente vai falar disso um pouquinho no final, sobre um possível caso que eu ainda não tenho certeza, mas a gente deixa para o final. Correto? Então, a gente tem essas principais formas, ainda o hipófise dependente e o adreno dependente são as principais formas aí de hiperadrenocorticismo. Bom, então a gente já conversou que os glicocorticoides, né, que tem o cortisol como principal representante, causam um feedback negativo sobre a liberação de ACTH, sobre o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, enquanto os mineralocorticoides, aldosterona, eles são regulados por fatores produzidos nos rins, né, principalmente pela ativação do SRA, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Geralmente, o hiperadrenocorticismo vai acometer animais de meia idade a idosos de 6 a 9 anos, embora a gente vai ver alguns artigos aí de fora, do ano passado, que falam de pacientes em média com 10 anos, 10,2, certo? Mas eu já peguei pacientes com 4 anos com hiperadrenocorticismo, 3 anos, e já peguei pacientes com 12, 13 anos, né? Depende muito também do tutor. Se ele é um tutor muito apegado ao animal, se ele fica muito tempo junto, provavelmente ele vai conseguir fechar antes o diagnóstico. O ACTH dependente é o mais comum, principalmente o hipófise dependente, embora, pelo menos no meu doutorado, que eu tenho feito em parceria com o laboratório de São Paulo, com uma clínica de São Paulo que faz o atendimento especializado em endocrinologia, hoje tem chegado muito mais casos de tumores adrenais lá do que hipófise dependente, para meu desespero. Né? E as raças mais predispostas aí, o Poodle, né? O Poodle ele é o campeão de qualquer endocrinopatia, os Teck, os Terriers, os pastores alemães, lembrando que geralmente os tumores adrenais acometem pacientes de maior porte, né? As raças de maior porte, enquanto o hipófise dependente acomete mais animais de menor porte. Não apenas. Eu tenho pacientes poodles, por exemplo, de 5 quilos, que têm tumores adrenais. Né? Então, isso não é uma regra, mas sim uma predisposição. Correto? Então, pessoal, se vocês olharem, depois eu posso, no final tem meus contatos, vocês podem me mandar mensagem, e-mail. A gente se baseia muito num guideline de 2013 sobre hiperadrenocorticismo, que fala que tem um quadro de sinais clínicos, e quanto mais sinais clínicos esse animal tiver, mais forte a sugestão para você pedir o teste. Né? Então, eles falam que
ideal é que você tenha mais de um desses sinais clínicos para você sugerir o teste, até porque geralmente não são testes tão baratos como um hemograma, por exemplo, né? Então, e geralmente se considera que a poliúria e polidipsia, em 90% dos casos, vão acometer animais com hiperadrenocorticismo. Então, eles consideram que seja além da poliúria e da polidipsia, certo? Mas quais são os principais? A poliúria, como eu falei, né? Pois o cortisol ele inibe a atuação do ADH. A polidipsia, que é compensatória. Polifagia, né, por uma inibição da insulina, inibição do centro da saciedade, enfim, por uma série de outros fatores. E também corresponde a 60%, 70% dos casos, dependendo do trabalho, até chega a 90%. Fraqueza muscular, já que o hiperadrenocorticismo aumenta o catabolismo proteico. Intolerância ao exercício e ofegância. Pessoal, o paciente com hiperadrenocorticismo ele é extremamente ofegante, por alguns motivos. Primeiro, porque o cortisol, o hipercortisolismo, ele aumenta o acúmulo de gordura em área central, em abdômen e cervical. Então, você tem também um diafragma geralmente sendo comprimido, hepatomegalia e por esse acúmulo de gordura. E uma traqueia também com muita gordura em volta. Além disso, ele causa mineralização de tecidos moles. Então, você pode causar mineralização de brônquios, interstício pulmonar, enfim. Então, é um paciente que geralmente respira muito mal, fica cianótico após exercícios, após estresse e bastante ofegante, como eu comentei. Outros sinais que são um pouco menos comuns. A obesidade na região abdominal e cervical, né? A obesidade na região abdominal muito em função da hepatomegalia, da hepatopatia esteroidal, né? Uma série de outras coisas. As alterações cutâneas, alopecia, adelgaçamento da pele, comedos, telangiectasia, enfim, né? Calcinose cutânea, pela presença de cálcio na derme e na hipoderme, tá? Então, a gente pode ter um acúmulo de cálcio que a pele fica com um aspecto bem craquento, digamos assim, né? Fica bem espessada, às vezes, nos casos mais graves, fica com um aspecto de pó de giz em cima da lesão, né? E a biópsia consegue, de fato, te esclarecer que aquilo é uma calcinose cutânea, e a calcinose cutânea é um dos pontos mais patognomônicos do hiperadrenocorticismo. Se o animal tem calcinose cutânea, é um grande indicativo de hiperadrenocorticismo. Hipertensão arterial sistêmica, porque o cortisol ele aumenta a sensibilidade vascular às catecolaminas, ele diminui a atuação do óxido nítrico, que ele é vasodilatador, e além disso, por fazer aquela função da aldosterona, né, há uma certa ativação do SRA, então, há uma retenção de sódio e outros eletrólitos, como cloreto e água, consequentemente. Diabetes mellitus, pela intolerância à glicose, pela resistência insulínica. Letargia, né? O cortisol é um hormônio que causa uma sensação muito grande de cansaço, de apatia, né? E todo mundo sabe, quem tem um dia bastante estressante, sabe, quando chega em casa, você tem academia, é o prato perfeito. Hoje foi um dia muito estressante, vou ficar em casa, vou tomar uma Coca-Cola e boa. Eu faço isso todos os dias, eu vou investigar se eu tenho hiperadrenocorticismo. E alguns sinais um pouco menos comuns, mas que podem acontecer. Atrofia testicular ou anéstro, né, alguns sinais reprodutivos. A ruptura de ligamentos, eu tenho um paciente maltês de 3 quilos que rompeu os 2 ligamentos cruzados, né, nos membros posteriores, teve ruptura dos 2, e teve que fazer cirurgia, enfim. Mas também acontece em alguns casos de hiperadrenocorticismo. Incontinência urinária, tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar é o que a gente estuda no meu doutorado, não o tromboembolismo em si, mas os fatores que predispõem. A gente pode citar o aumento do fibrinogênio, a diminuição da antitrombina, o aumento de alguns fatores de coagulação, a trombocitose em alguns casos, né? E neuropatias periféricas, em especial a paralisia facial, né? Um animal que tem picose facial, que não pisca, enfim. Correto? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu recusei aqui mais um pedido de anotação, como me foi passado, mas qualquer dúvida, façam aí no chat. Eu não estou com acesso ao chat aqui, mas
mas aí a Dani me interrompe, fiquem à vontade, por favor, certo? Bom, pessoal, isso é um paciente clássico aí do hiperadrenocorticismo, né? Eu brinco sempre nas minhas palestras, nas minhas aulas, que você vê um pudolzinho branco, caminhando meio gordinho, assim, andando lentamente ao lado de uma senhora, geralmente chamada Maria Aparecida ou Maria de Lourdes. Espero que não tenha ninguém no chat com esse nome, mas é um nome muito bonito, nome da minha avó, inclusive. Mas uma senhorinha, sabe aquela senhorinha com cara de vó, assim, com aquele cabelo bem lanoso, aquele vestidinho de cetim? Então, a Dona Maria de Lourdes traz a Mel, né, geralmente, ou a Nina, que é esse pudorzinho branco, barrigudinho, cansado, sempre apático, né? Aí nós vemos bem demarcado, né, a telangiectasia, os vasos abdominais muito evidentes, uma pele mais delgada, mais fina. E a Mel, extremamente letárgica, um paciente apático, cansado, né? E aí, esse era o Mateu, um paciente que eu atendi lá na residência, há 12 anos atrás, mas eu sempre mostro ele para mostrar essa pitose facial. Era um paciente que veio com diagnóstico de hipotireoidismo, foi tratado e não melhorou, e aí quando nós realizamos a supressão, deu positivo. Na época, lá em 2008, ainda mais em Botucatu, a proprietária não quis tratar, porque na época só tinha mais o mitotano como opção. Ela não quis tratar, porque ainda era meio caro. E aí o animal um dia veio a óbito subitamente, né? Segundo ela, ele dormiu, estava normal. Quando ela acordou, ela me encontrou morto lá na casa dela. Muito provavelmente, né? Chutando, mas se eu tivesse que chutar, era o caso de tromboembolismo, que geralmente ele pode ser bem agudo. Mas aí ele tinha, ela, embora ele seja meio barrigudinho, a proprietária referia principalmente essa pitose, né? Ela foi para lá para essa pitose, nunca reparou em poliúria, polidipsia. E aí, pessoal, só o trabalho do meu mestrado, né? Que também a gente avaliou, mas a administração durante 15 dias de 2 doses de prednisona, e só para vocês verem, em 2 doses, em doses anti-inflamatórias e imunossupressoras, né, que foram os grupos que foram avaliados no meu mestrado, já há um aumento do risco, né, de formação de trombos, principalmente se a gente observar aí, né, entre os dois momentos, antes de dar o corticoide, 15 dias depois, esse M0 e M1. Na primeira coluna, a gente tem os animais que tiveram a dose imunossupressora, anti-inflamatória, e a segunda coluna, a dose imunossupressora, né? Então, houve principalmente uma diminuição da antitrombina após a administração do cortisol, né? Principalmente pela perda de proteínas pela urina. A gente vai comentar isso mais para frente, certo? Lembrando que a antitrombina é um dos principais anticoagulantes endógenos que a gente tem no organismo. Então, pessoal, quais são os principais pontos? Então, a gente viu os principais sinais clínicos que podem acontecer. Se você tiver mais que um daqueles sinais clínicos, já pode ser um indicativo para você sugerir o teste para hiperadrenocorticismo. Mas, lógico, quanto mais alterações você tiver, tanto clínicas quanto laboratoriais, melhor, né? Te dá mais endosso para você pedir, de fato, os testes, né? Agora que eu vi que meu pai tá me vendo, ele é médico, que vergonha. Bom, o hemograma, pessoal, geralmente de um paciente com hiperadrenocorticismo, ele vai ter uma eritrocitose, uma trombocitose também, é bem esperado. Embora no meu doutorado, a maioria dos animais não tem plaqueta acima de 500, 600 mil, alguns têm, e geralmente os que têm são aqueles com toda a cara de hiperadreno, com telangiectasia, abdômen abaulado, e são esses que tendem a dar problema lá na frente. Hoje até estava lendo um artigo, e já vinha lendo uns artigos, que o triolostano, em tese, ele não melhora várias das características do hiperadreno, mas isso fica para um papo para outro dia, né? Então, o cortisol ele estimula a produção de hemácias, ele diminui digamos assim, a degeneração das plaquetas, a morte das plaquetas, a fagocitose das plaquetas.
Ele causa o leucograma de estresse, que nós temos aí o leucograma caracterizado por leucocitose, por neutrofilia, linfopenia, monocitose e eosinopenia. E aí, no marca-texto, pessoal, as principais alterações, que aí ocorrem em 80%, 90% dos casos. O aumento da fosfatase alcalina e da ALT. A fosfatase alcalina, pessoal, cuidado. Até eu vou mostrar isso no final da apresentação. Eu tenho pacientes que me foram encaminhados com 6.000 de fosfatase alcalina, sendo que desses 6.000 de fosfatase alcalina, 5.990 era do cortisol e o resto era ósseo, hepático. Nós podemos já pedir esse exame aqui no Brasil, embora seja um pouco caro, mas então vejam de onde está vindo esse aumento da fosfatase alcalina. A ALT é um marcador muito mais específico de lesão hepática do que a fosfatase em si. Então, cuidado com o aumento de fosfatase alcalina. É lógico que esse paciente vai ter uma grande chance de entrar numa hepatopatia esteroidal, mas se a ALT estiver normal, o fígado estiver bonitinho e só um aumento da FA, muitas vezes, se for uma FA induzida pelo cortisol, digamos assim, não há necessidade de tratamento do fígado ainda, mas, volto a dizer, não é o intuito hoje falar sobre tratamento. As dislipidemias, né, especialmente o aumento do colesterol, a hipercolesterolemia, já que o cortisol ele estimula a lipólise, hiperglicemia por antagonismo à insulina, uma diminuição ou aumento da ureia. Por que diminuição ou aumento? Né? Diminuição por conta da poliúria. É um rim que filtra mais, perde mais ureia pela urina. Aumento pelo aumento do catabolismo proteico. Eu já peguei os dois. Já peguei diminuição, já peguei aumento, embora a literatura hoje em dia comente muito mais da diminuição da ureia. Na urinálise, o animal pode ter hipostenúria ou isostenúria, pelo impedimento de uma atuação correta do ADH. Proteinúria, né? E aí esses animais eles têm uma relação UPC bem alta, e essa proteinúria, geralmente ela é de origem glomerular, né? A gente tem um quadro de aumento da pressão de filtração glomerular, isso pode aumentar a permeabilidade glomerular e causar uma glomerulopatia. E a presença de proteínas no túbulo proximal pode levar também a uma lesão tubular. Então, o hiperadrenocorticismo, ele pode causar uma proteinúria tanto por conta de origem glomerular como por conta de origem tubular, né? E alguns sinais de infecção, já que é um quadro extremamente, já que o cortisol ele é imunossupressor e a urina é uma urina muito diluída, né? E a concentração da urina, quanto mais concentrada, isso acaba sendo um mecanismo de defesa para a bexiga. Então, é um animal extremamente predisposto aí a quadros infecciosos da bexiga, né? Então, eu posso ter um sedimento ativo, posso ter presença de bactérias, leucocitúria, enfim, certo? Bom, pessoal, esse é só um artigo que fala aí dos principais achados clínicos e clínico-patológicos, né? Um resuminho aí do que a gente conversou até agora. Novamente, quem quiser, eu passo todos esses artigos para vocês. É um artigo do ano passado, relativamente recente. Então, vejam, em animais com diagnóstico de hiperadrenocorticismo, 40 animais com menos de 20 quilos, a idade média, 10,2 anos, né? 5 machos inteiros, 13 machos castrados, 3 fêmeas, 19 fêmeas castradas. Cães acima de 20 quilos, média de idade 10,6, peso 25 quilos em média, 5 machos, 6 machos castrados, 1 fêmea, 9 fêmeas castradas. Aí, os principais sinais clínicos que ocorrem, então, no hiperadrenocorticismo, nesses animais estudados, nesses 62 animais, 90% dos casos polidipsia, 90% dos casos poliúria, 70% polifagia, aí já vai caindo, né? 61% abdômen abaulado, 61% ofegância, atrofia testicular e anéstro correspondendo a 50% e por aí vai, certo? Aí, as principais alterações laboratoriais, né, clínico-patológicas, a gente tem ali como ALKP, a fosfatase alcalina, então, de longe, é a enzima que mais aumenta no hiperadrenocorticismo. A ALT também, bastante importante, também com aumento importante.
Mas vejam que não varia muito com relação a o cão ser de maior ou menor porte. O colesterol também altera bastante, o PC, a densidade urinária. Então, todas essas alterações que nós comentamos agora há pouco também podem acontecer no animal com hiperadrenocorticismo. E aí, um outro trabalho, pessoal, que pegou, na verdade, 4 diferentes trabalhos e fez aí a prevalência de cada uma dessas alterações. Então, vejam que a poliúria e polidipsia em todos esses trabalhos desde lá de 1979, 1984, 1991, trabalhos aí de 41 anos atrás, todos já falavam da poliúria e da polidipsia como principais sinais clínicos decorrentes do hiperadrenocorticismo. Certo? Sem dúvidas até agora. Já deve estar vendo outra coisa, jogando Minecraft. Felipe, tá tudo sob controle. Prestando atenção, e a gente está com um efetivo de 29 participantes acompanhando você, o nosso recorde de público aí até. Novidade aqui de dúvida no chat, eu te passo aqui. O áudio está tranquilo também? Está sossegado, né? Está tudo tranquilo, está tudo funcionando direitinho. Bom, e aí, pessoal, nós temos os principais achados, então, desses trabalhos, né? Fala da eritrocitose, da linfopenia, da neutrofilia, enfim. O que é mais comum, de fato, nós acharmos no leucograma costuma ser a linfopenia, né? Como mostram esses trabalhos. Até aquele leucograma de estresse lindo, maravilhoso, né? Com leucocitose por neutrofilia, linfopenia, monocitose e eosinopenia, é bem complicado, né? Sei lá, conta nos dedos, assim, das 2 mãos, os casos que a gente pega de livro, assim, com esse leucograma de estresse. Geralmente é uma leucocitose por neutrofilia e linfopenia, certo? E as alterações de bioquímico, que a gente já comentou, a diminuição da ureia, bem prevalente, o aumento da fosfatase, o aumento da LT, a hiperglicemia, enfim. Então, pessoal, tendo em conta isso, quando que é recomendado testar esse paciente com hiperadrenocorticismo? Pelo histórico do animal, né, pelos sinais clínicos, pelas alterações de exame físico, né, e pelos exames laboratoriais. Então, é fundamental, como eu disse lá no início, que a gente tenha pelo menos mais de um sinal clínico para que você possa ter embasamento para solicitar os testes. Ou quando esse animal faz alguma tomografia, alguma ressonância que tenha indicativo de macrotumor hipofisário, ou de uma massa adrenal que o ultrassom possa te falar, ou uma tomografia ou ressonância, para você ver se essa massa adrenal produz alguma coisa, cortisol, no caso do hiperadrenocorticismo, ou aldosterona, no caso do hiperaldosteronismo, um felcromocitoma, enfim, né, do que for produtor, ou se trata apenas de um incidentaloma. É uma massa que não produz nenhum tipo de hormônio e está lá só para encher o saco. Ou nos pacientes diabéticos que você não consegue controle nem com doses altas, e aí a gente está falando, por exemplo, de doses chegando muito próximas de uma unidade por quilo de insulina NPH, por exemplo, ou 1,1, 1,2 da caninsulina, né, da insulina lenta no cão, e no gato, falando aí de glargina, por exemplo, acima de 2 unidades para você conseguir controlar. Um animal com hipertensão persistente. Cuidado com pacientes com felcromocitoma, né? Você só vai conseguir controlar eventualmente com medicamentos que vão diminuir a ação das catecolaminas, né? Mas isso, novamente, tratamento é um caso totalmente à parte. Então, essas são as indicações para você solicitar os testes aí para o diagnóstico de hiperadrenocorticismo. E aí, o que nós podemos pedir? Né? Ainda o método de escolha é a supressão com baixa dose de dexametasona, é considerado ainda para a gente aqui no Brasil teste ouro. O pessoal nos Estados Unidos, na Europa, que tem maior facilidade para coleta e para mandar esse exame rapidamente, fazem a relação do cortisol urinário. Para a gente ainda é um pouco fora de mão, né? Ainda mais, novamente, para quem trabalha no interior. Então, a supressão ainda por baixa dose é o método de escolha.
lembrando, 0,01 miligramas por quilo de dexametasona. Fiz o teste e não fechei o diagnóstico, ou fiquei na dúvida. Faça estimulação para CTH, espera uns 20, 30 dias, se o animal permitir, e não, vocês podem, então, pedir a estimulação para CTH. O que eu doso na estimulação para CTH? Cortisol ou a 17-hidroxiprogesterona? Geralmente o cortisol. A gente vai lançar mão, por exemplo, da 17-hidroxiprogesterona quando houver uma suspeita de hiperadrenocorticismo atípico. Aquele caso que eu falei para vocês lá no começo de hiperadrenocorticismo, no qual a estimulação para CTH e a supressão dão negativas, mas que o animal tem toda a cara de hiperadrenocorticismo. A 17-hidroxiprogesterona é um dos precursores do cortisol. Então, tem estudos que falam que em 95% dos casos de hiperadrenocorticismo, a 17-hidroxiprogesterona vai estar aumentada. E por que não aumentou o cortisol? Porque esse aumento do precursor não foi acompanhado ainda por um aumento das enzimas que quebram esse precursor, que transformam esse precursor. Em 2017, lá no CIABEV, a Sara Gala ainda falou que eu tenho dúvida se existe mesmo esse hiperadrenocorticismo atípico, porque isso pode ser só um início do hiperadreno. Então, possivelmente, o hiperadreno começa com o aumento dos precursores e depois isso vai evoluir para o aumento do cortisol. Não se sabe, mas ainda hoje, a denominação de hiperadrenocorticismo atípico é essa. É um paciente com todos os sinais de hiperadreno e que você não tem o teste positivo nem na supressão, nem na estimulação. Aí você pode lançar mão, porventura, da 17-hidroxiprogesterona, que vai ter o mesmo preparo, o mesmo estilo da estimulação para CTH, para aferição do cortisol. A supressão com alta dose, só para diferenciar se é hipófise ou adreno dependente, mas o ACTH endógeno, para quem tem acesso, é bem melhor, digamos assim, embora a gente vai ver um caso daqui a pouco de um paciente que fez a CTH endógeno, tem hiperadrenocorticismo, ele fez a CTH endógeno porque faz parte do meu doutorado, mas é um paciente de Bauru que aceitou ir até São Paulo para participar do meu experimento, e o ACTH dele deu normal, apesar aí de um... Alguém chegando em casa. Tem alguém com áudio aberto, dá licença, Felipe. Assistindo essa palestra, acho que eu já descobri. Opa. Beleza. Valeu. Então, esse paciente ele foi dosar CTH endógeno e deu normal, mesmo com diagnóstico positivo na supressão. Mas o ACTH, ele tem picos, ele é liberado em picos também. Então, em alguns casos de hipófise dependente, você pode pegar a aferição bem no momento que ele está na baixa, digamos assim. Então, a gente pode ter um ACTH normal. Nos casos de hipófise dependente, onde há um aumento de fato da secreção de ACTH por um tumor, produtor de ACTH, enfim, geralmente a gente espera um ACTH alto nos casos de hipófise dependente. Enquanto no paciente com adreno dependente, no paciente com tumor adrenal, nós esperaremos um ACTH baixo, por conta dessa retroalimentação, desse feedback negativo. Aí o ACTH vai estar quase zero, vai estar bem baixo mesmo. Tá? Mas volto a dizer, quem trabalha no interior tem muita dificuldade em pedir o ACTH, mas ele deve ser feito muito rapidamente. Não dá para você pegar, mandar pelo correio, pelo sistema de coleta aí de alguns laboratórios, pois a amostra vai ser quase que toda perdida. Me corrijam aí se tiver algum patologista clínico que, se eu estiver falando besteira. E aí, como eu disse lá desde... Vou fazer uma colocação. A indicação para dosagem de ACTH e o envio da amostra, o ideal é que ela seja enviada em gelo seco, né, para que garanta que essa amostra saia do local de envio e chegue no laboratório congelada. E ela tem que ser processada imediatamente. Mas mesmo em gelo seco, quanto tempo, Dani? O tempo para dosar? São em gelo seco, quanto tempo ela é estável? Isso. Ela é uma molécula que acho que, salvo engano, 48 horas, mas eu vou confirmar essa informação e até o final da palestra eu
coloco Se aqui for em para banho nós. de gelo, que nem o pessoal às vezes manda lá, aí é Se a rapidinho. amostra for, se a amostra for refrigerada, né, em que ao longo desse transporte essa amostra ela saia congelada e vá descongelando ao longo do envio, 2 horas no máximo ela já degradou e você vai ter um resultado insignificante, vamos dizer assim, né? Porque uma validade clínica insignificante. Beleza, obrigado, Dani, pelo auxílio. Nada. Então é isso, pessoal. E aí, como a gente falou desde o começo, não se engane, né? O diagnóstico de hiperadrenocorticismo não é tido pelo aumento de cortisol basal. Você precisa ter a confirmação de que o eixo não tem a capacidade de ser adequadamente suprimido ou que ele é hiperestimulado. Um parênteses, né, falando um pouquinho dos testes, que isso é o ponto-chave. Se a gente reparar, esse foi feito aí nesse trabalho uma pegada aí de vários trabalhos falando sobre a supressão por baixa dose de dexametasona, né? E a gente vê aí no trabalho do Benaim de 2018, né, essa última coluna, que tem uma sensibilidade de 97%. A sensibilidade, então, indica o número de falsos negativos desse exame com relação ao teste ouro, no caso, a supressão mesmo, né, por dexametasona. Então, em 3% dos casos, ele vai te dar um falso negativo. A especificidade fala do falso positivo. Por que que tem mais falsos positivos? Porque muita gente vai testar esse bicho quando ele tiver outras doenças concomitantes. Então, isso é fundamental também. Se o animal tiver alguma outra doença importante concomitante, tente tratar essa doença ou estabilizar esse animal, né? Você tá peidando? Vou peidar pra mim. É, é, então, a presença de doenças concomitantes, ela pode alterar totalmente o teu teste. Então, evite doenças concomitantes, faça o teste de um animal que, da forma mais segura possível, você tenha descartado outras doenças graves, pois qualquer doença concomitante é uma fonte de produção de cortisol, né? É uma fonte de estresse. Então, você vai ter um teste alterado. Então, por isso que tem muito mais falso positivo do que falso negativo. E aí, pessoal, são uns possíveis padrões que a gente pode achar na curva, né? O lindo, maravilhoso, que aí 97% das vezes, se deu positivo, é positivo, é a falta de supressão. Esse primeiro gráfico aí no canto superior esquerdo, né? Lack of suppression. Ou seja, o cortisol estava alto, a linha tracejada ali no gráfico seria o valor de referência limite. Então, em todas as aferições, com 0, 3 a ele usou, mas a gente usa geralmente 4, e 8 horas estava tudo acima do valor de referência. 97% dos casos que der positivo, é positivo, que é o chamado valor preditivo positivo do exame. Aí a gente tem alguns outros padrões. Olhem o canto direito inferior, que é a supressão completa. Né? Aí esse teste, em 90 e tantas por cento das vezes, deu negativo, é negativo, que é o valor preditivo negativo. Né? Então, é um paciente que tinha o cortisol X, que foi suprimido depois do teste. Ponto. Né? Agora, até essa semana veio uma colega, eu peguei um exame que tinha esse padrão de escape aí do meio de cima, superior bem no meio, né? No qual a amostra com 4 horas, ela até suprime, mas depois volta a ficar acima do valor de referência. Então, esse caso você não pode descartar com certeza que não é hiperadrenocorticismo. Se esse animal tiver sinais compatíveis, alterações clínico-laboratoriais compatíveis com o hiperadrenocorticismo, reteste. Faça estimulação por ACTH, faça 17-hidroxi, sei lá. Mas não feche os olhos de que isso já não é o diagnóstico do hiperadrenocorticismo. A gente tem a supressão parcial, que aí a gente tem valores que não suprimiram abaixo do valor de referência, mas que suprimiram em algum ponto da tua amostra, seja com 4 ou seja com 8 horas, suprimiram mais que 50%.
esse padrão também ele pode te confundir. E a falta desculpa, o padrão inverso, no qual com 4 horas ele não suprimiu e com 8 horas ele suprimiu, foi suprimido. Se a gente olhar, então, ó, a ausência de supressão. Então, quando tem uma ausência de supressão, tem um valor preditivo positivo de 94%. Então, em 94% dos casos que dá positivo, realmente é positivo, né? Na supressão parcial, se a gente voltar ali no canto superior direito, né, onde houve uma supressão em alguma das amostras para baixo de 50%, mas na outra ficou acima dos 50%, em 73% dos casos que deu positivo, é positivo. No padrão inverso ou de escape, 37% dos casos, já cai bastante, né? Quando suprime ou com 3 ou com 8 horas, né? Um ou outro, e a outra amostra dá acima do valor de referência. E a supressão completa tem um valor preditivo negativo de 96%. Então, se deu negativo em 96% dos casos, de fato, é negativo, certo? E o teste de ACTH, né? Aí é só um esqueminha desse mesmo artigo, quando ele tem uma concentração, um cortisol após estimulação com a CTH dentro do intervalo de referência, mesmo assim, o hiperadreno é possível, considere outros testes, né? Se tem uma estimulação fraca ou ausente, né? Façam aí, vejam o histórico, vejam exames de imagem, tamanho da adrenal, a gente não falou muito disso, né? Mas vejam a espessura do polo caudal, dependendo da raça, dependendo do peso, do tamanho do animal, vai variar um pouco, mas em média, aí, de espessura de polo caudal, pode ter 0,5 até 0,7, né? Então, enfim, né? Mas não é muito a nossa conversa hoje. E aí, qualquer coisa, pensem na possibilidade de hiperadreno atípico e vejam a 17-hidroxiprogesterona. Quando está acima do valor de referência, aí é bem consistente com o hiperadrenocorticismo. Sempre, pessoal, façam com base nos outros achados clínico-patológicos. Então, aí, pessoal, só para a gente ver, a 17-hidroxiprogesterona, que está lá no meio da cadeia, então é um precursor aí dos hormônios dos glicocorticoides. Pensem nisso nos casos de suspeita de hiperadrenocorticismo atípico, certo? Aí, então, pessoal, é o caso que eu falei para vocês, com teste de supressão positivo, um animal com as duas adrenais aumentadas, então, que nos sugere aí um diagnóstico de hipófise dependente, já que as duas adrenais estão sofrendo a estimulação do ACTH, e o ACTH deu normal, né? Então, como essa secreção é episódica, ela é em picos do ACTH, pode ser que em determinado momento a gente pegue ele em uma faixa normal, né? Então, cuidado na interpretação do exame de ACTH. Essa amostra foi preparada adequadamente, foi colhida lá em São Paulo e já foi direto para o laboratório. E aí, pessoal, só para a gente discutir algumas coisas. Esse é um paciente que eu atendi aqui, foi encaminhado já chegou a ter 5.000 de FA, e agora, quando a gente enviou a amostra para fazer a isoenzima de FA, deu 2.950, com FA hepática 10, normal, FA óssea 2, limite inferior, induzida por corticoide 2.938. Não vai marana, não é obesa, ela não é castrada, né? Então, enfim, mas o proprietário ele foi encaminhado para fazer somente do FA. Ele fala até que o animal é guloso, só que guloso assim, não para ração. Para ração ele come mal, mas ele come melancia, carne. Então, assim, isso não dá para considerar como polifagia, né? Isso tem que ser bem também especificado para o tutor. E aí, a colega que me encaminhou já falou, não, tem que entrar com... O proprietário já chegou para mim já com, não, ela falou que tem que entrar com um remédio, hein, pode ter elostano, porque para abaixar essa FA. Pessoal, eu particular, e esse bicho, só um detalhe, esse bicho já tinha feito 3 testes de supressão, né? E todos negativos. Não satisfeito, teste de estimulação por ACTH, que deu também negativo, né? O cortisol basal ali 4,25, normal até 4,6 e pós-ACTH 13,86. Falei, bom, vamos fazer a 17-hidroxi, pensando aí no hiperadreno atípico.
17-hidroxi, 0,42 o basal, pós-CTH 1,95. Né? Quando eu olhei assim meio de relance, quando eu vi o resultado, eu falei, fechou. Né? Vi ali o castrado, aí eu falei, putz, eu acho que ela é inteira. E ela é inteira. Então, deu bem dentro da normalidade. Então, na verdade, esse animal, a gente está pensando em fazer com um jejum de 3 horas, pensando no provável hiperadreno alimentar. Agora a proprietária deu uma desencanada, ela procurou uma segunda opinião de um colega que falou, vamos entrar com o trilostano. Aí ela veio para mim e falou, Felipe, ó, eu não confiei muito, não estou afim de entrar. Assim, pessoal, pelos guidelines, você tem que ter um teste positivo, né? Ou pelo menos próximo disso. E eu, pelo menos, Felipe, eu não senti firmeza e as supressões também deram bem negativas. Eu não vou colocar o meu CRMV ali na reta com paciente com vários exames negativos e eu entrar com trilostano por causa de aumento de FA. Né? Então, eu, pelo menos, eu me baseio muito nesses guidelines que tem que ter um teste positivo, ou pelo menos um hipercortisolismo que justificasse aquilo, né? Agora, vamos testar o alimentar e vamos ver o que dá, né? Mas, particularmente, eu não entrei com tratamento, a proprietária concordou comigo, eu falei, olha, se esse bicho vem a óbito por qualquer motivo ou outro, a primeira coisa que você vai pensar é, olha, você entrou com medicamento, o bicho tinha todos os exames negativos, né? Então, é uma situação complicada, mas o bicho clinicamente está ótimo. Ele estava aí um sobrepeso, no score corporal 6, eu fiz uma dietinha nele, agora já está bem, perdeu, estava com 43, foi para 40 quilos. Um bicho de 9 anos, 10 anos, desculpa, né? 9 anos foi quando eu comecei a atender. E clinicamente o bicho está ótimo, né? E ele não refere poliúria, polidipsia, nada. Os exames laboratoriais, a ALT normal, só o aumento da fosfatase alcalina mesmo, que aí a gente ainda está investigando. Certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa aí ter me alongado um pouco, só quase uma hora aí de conversa. Eu espero que vocês tenham curtido. Queria novamente agradecer a Dani pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo por ter sido convidado, né? E para mim é uma grande honra conversar aqui com vocês e falar um pouquinho aí da nossa rotina, principalmente aqui no interior. Aí estão meus contatos, meu e-mail, meu Facebook é Felipe Romão, né, do meu sobrenome. Tem a foto minha com a da minha esposa e a foto do perfil é o Godines dormindo, meu pug. E aí está o meu número de telefone, vocês podem adicionar, mandar mensagem, ele é o WhatsApp também. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou totalmente à disposição. Obrigado, pessoal. Joia. Felipe, muito obrigada pelas considerações a respeito e muito bacana poder enriquecer essa noite com um pouco mais de hiperadreno e relembrar muita coisa também que a gente às vezes no dia a dia acaba ficando mais no inconsciente. Você, com essa sua rotina, você consegue trazer isso de uma forma tão simples, né? E a gente tem que torcer um pouquinho aqui o cérebro para poder lembrar de todos esses mecanismos endócrinos. Eu vou pedir aqui para o pessoal botar as dúvidas. Então, aqui tem uma dúvida já do Jean, com relação para dosar 17-hidroxi após estimulação com ACTH. A dose de ACTH muda ou é a mesma para o cortisol? É a mesma, Jean, né? É a mesma, o mesmo preparo. Hoje, eu posso falar o nome comercial? Não, né? Não sei, talvez. Não sei. Não é concorrente, é do medicamento. Não, medicamento acredito que não tenha problema. O Sinactem está difícil de achar hoje, né? Então agora tem uma outra droga, um outro ACTH. O Sinactem a gente fazia 5 microgramas por quilo. Eles falam na literatura de até 25 microgramas para você utilizar. Mas eu já fui revisor de um trabalho, que até já foi publicado, que eles usaram uma dose de 1 micrograma por quilo. Isso é bom porque economiza, porque em qualquer um dos ACTHs
Eles são caros, ainda mais com o dólar batendo aí a 5, 5,22 como atualmente, é sempre bom economizar. Então, a gente tem utilizado algumas vezes a dose de 1 ou 2 microgramas por quilo, tá? Lá no laboratório onde eu tenho a Endocardiovet em conjunto, né? Então, a gente usa Joia. essas doses que hoje são embasadas na literatura. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Isso foi muito ruim. Não, não, é que o pessoal está se ambientando, talvez, com a ferramenta, com essa vida de palestras online, conseguir interagir nessa hora é um pouco difícil mesmo. Mesmo assim, o pessoal fica tímido. Ah, sim. Mais tímido que eu é impossível. O pessoal está perguntando se vai estar disponível no canal no YouTube. Vai Vai sim, estar fechei um disponível? contrato milionário aí, se aceitei. Não, brincadeira. Vai Eu sim, vou a gente vai com certeza. disponibilizar no canal do YouTube da Ecodiagnóstica, sim. Bom, Felipe, eu vou pedir só para você cancelar o compartilhamento, por favor. Só um pouquinho. Nossa senhora, quantas Obrigada. pessoas tem? Estamos com 27 pessoas nesse momento, mas a gente chegou a 32 pessoas. Pessoal, gostaria só de concluir aqui a explanação do Felipe, né? Agradecendo ao convite, ao aceite dele em dividir um pouquinho do tempo dele com a gente. Parabenizá-lo novamente pela palestra. Acredito que tive um recorde aqui. A gente está na terceira edição de webinar da ECO e a gente teve aí mais de 30 pessoas participando. Eu Meu acredito pai que entrou, aí fica fácil. Eu imaginei que meu não. pai entra. Bom, aí para o pessoal que está assistindo, deixa eu só pedir para o pessoal. Tem uma pergunta ali, Dani, que chegou agora. Quando optar pelo painel androgênico a 17-hidroxi. Responder, Felipe, aí, fica à vontade. Então, Fernanda, o painel androgênico é uma boa opção. Eu não sei se a gente está conseguindo ter acesso no Brasil. Eu já solicitei uma determinada vez. Eu até tinha perguntado para a Dani se estava disponível no Brasil. Quando eu pedi a última vez, ele era enviado para fora, e aí o preço se tornou bastante inviável. Né? Mas é sim, que no painel androgênico a gente vai ter aí 7 hormônios, dentre precursores, hormônios sexuais, que podem te auxiliar muito também. Né? Inclusive, uma das possibilidades que eu estou pensando, viajando nesse paciente nesse Vai-Maranhã que eu falei no final, é que seja um aumento de hormônios sexuais, né? Porque ele não é castrado, já tem 9 anos, e segundo o proprietário, faz uns 3, 4 cios que são cios silenciosos, que eles sabem que ela está no cio, mas que ela não tem aqueles sinais clássicos, né? Então, é uma possibilidade. Para diferenciar as FAs, quais devo dosar, quais o quê? Quais FAs? Geralmente, quando a gente manda... Oi, desculpa, Dani. Não, fica à vontade. Eu ia me meter aqui de patologista clínica. Pode falar, por favor. Na verdade, a dosagem de fosfatase alcalina ela é única, né? Ela vai dosar todas as isoenzimas de fosfatase alcalina. Para você diferenciar as isoenzimas, você tem que pedir eletroforese, né? Para fosfatase alcalina e diferenciar elas das diferentes isoenzimas óssea. Porque ela tem pesos moleculares diferentes, né? Então, mas você não põe na requisição, eu quero FA tal. Você vai mandar, eu quero as isoenzimas da fosfatase alcalina, e aí ele vai te mandar um relatório, um laudo, vai falar, olha, da fosfatase total, tanto era óssea, tanto era induzida por corticosteroide, tanto era hepática. Então, não tem como, Exato. você só requisita as isoenzimas. Exato. Bom, eu fiquei devendo uma resposta com relação à viabilidade do ACTH. Achei rapidamente aqui um trabalho que eu já havia lido. São 6 horas em temperatura ambiente que o ACTH, quando a amostra é armazenada em ET,
ETA. Então, é muito importante também, quando pedir dosagem de ACTH, mandar a amostra em EDTA, em tubo de tampa roxa, né? O soro, ele inviabiliza a dosagem em 2 horas, né? Então, a questão do congelamento em gelo seco, como eu mencionei, eu vou ficar devendo a confirmação do dado, mas salvo engano, são 48 horas de estabilidade da amostra, tá? Depois que ela atinge temperatura ambiente, aí a gente tem 6 horas para analisar. Então, se você considerar que esse armazenamento da amostra, desde que ele saiu da clínica até chegar no laboratório, ele tem que garantir que essa amostra esteja congelada, por isso a indicação de gelo seco, né? Porque esses gelos recicláveis aí, muitas vezes a amostra vai chegar lá em temperatura de 2 a 8 e você inviabiliza a dosagem do ACTH. Mais alguma dúvida? Desculpa, pessoal, porque eu falei 1h30, 2 horas, mas como a Dani é patologista clínica, tem uma experiência maior, então acho que eu falei errado. Não, tranquilo. Bom, para a gente concluir aqui, então, pessoal, gostaria só de apresentar para vocês como o equipamento, o VETcheck, né, da Ecodiagnóstica, que é a nossa plataforma de fluorescência e imunocromatografia, onde vocês conseguem fazer as dosagens hormonais de cortisol, T4 total, TSH e progesterona. A técnica utilizada é imunoensaio de fluorescência, já é uma técnica validada para dosagem hormonal, assim como quimiluminescência e radioimunoensaio. O que a gente não tinha até então no mercado era um equipamento tão portátil, tão pequeno e tão acessível, falando em questões de custos, para a maioria dos laboratórios. Então, a gente ficava atrelado a grandes laboratórios de apoio. Tá? Então, é um equipamento aí que vocês conseguem fazer as dosagens de cortisol. A gente já tem dados comparando com outras técnicas, né, como radioimunoensaio e quimiluminescência. Estamos trabalhando também com validações clínicas aí futuramente, né, Felipe? Do nosso equipamento aí em parceria também. Outros itens que eu gostaria de apresentar, como você mencionou na avaliação do paciente endócrino, a questão dos marcadores hepáticos e renais. A gente tem tanto a química seca quanto reagentes para bioquímica convencional, né? Então, a gente tem aqui o B-Line, que é nossa química seca, que trabalha com perfis bioquímicos. Então, ele tem desde um perfil completo de avaliação renal e hepática conjunta, quanto perfis isolados de função renal, ou de dosagem de eletrólito, ou somente função hepática, né? E para quem trabalha com laboratório e bioquímica convencional, a gente tem os reagentes dedicados à veterinária, né, com fosfatase alcalina mais sensível, gama-GT mais sensível, né, para ver aí as amostras de felinos e caninos, que a gente sabe que tem uma concentração desses marcadores menor do que, por exemplo, quando você usa um reagente humano. Bom, no site da Eco vocês também conseguem conferir todos os outros produtos que a gente tem, né? E por hoje a gente vai encerrando, que a gente também já extrapolou bastante o horário. Eu agradeço muito ao Felipe novamente pelo aceite do convite, a todos que ficaram até agora. A gente está com 21 pessoas já, acho que o pessoal já está cansando. Mas eu queria só dar mais 2 recados. Na semana que vem a gente vai ter mais 2 webinars. Na segunda-feira sobre dispneia felina, né? E na sexta-feira sobre hipertensão pulmonar. E, bom, é isso. Felipe, se quiser fazer mais alguma consideração. Não, só isso. Obrigado novamente pela Ecodiagnóstica aí, pelo convite. E obrigado a todos que permaneceram até agora. Espero que tenha sido de grande valia e em breve a gente disponibiliza a aula sem problema algum. Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição para aqueles contatos. Obrigado. Joia. Obrigada a todos pela presença, né? Até a próxima, na semana que vem. Felipe, ficou um convite para a gente repetir outro webinar com outros temas aí. Estou à disposição. Quer falar do Santos, futebol clube, a gente fala. De futebol política, então, vamos falar. Então tá bom, vamos marcar assim. Gente, um abraço a todos, boa noite, se cuidem, #fiquem em casa, hein? Pois é, um abraço. Tchau, tchau, gente.